Livro Teologia da Perfeição Cristã, de Padre Antônio Rui Marim. A oração litúrgica e privada. Introdução. Vamos precisar nesta sessão as relações entre a oração litúrgica ou pública e a privada ou particular. Com frequência se pretendeu estabelecer entre elas uma espécie de antagonismo ou exclusividade, como se uma fosse obstáculo para a outra ou se qualquer uma delas fosse suficiente para alimentar a vida cristã com exclusão da outra. Nada mais falso e absurdo que esta oposição e dissociação do que deve ir sempre muito unido e compenetrado. Tampouco, nada mais pernicioso para a vida espiritual individual ou coletiva. Por conseguinte, urge muito examinar com serenidade esta questão para deixar as coisas no lugar que lhes corresponde segundo a verdade objetiva, de acordo com as diretrizes do Magistério Supremo da Igreja que nunca deveriam ter se esquecido. Examinaremos separadamente a oração litúrgica e a privada, estabelecendo as relações íntimas e mútua harmonia em que ambas devem desenvolver-se. 2. Excelência da oração litúrgica. A oração litúrgica ocupa objetivamente o primeiro lugar entre todas as demais classes de oração que o cristão pode praticar. É a oração oficial da Igreja, na que intervém todo o corpo místico de Cristo com sua cabeça divina à frente. Em igualdade de circunstâncias e de disposições subjetivas por parte do que exercita, nenhuma outra oração tem a força e eficácia santificadora da oração litúrgica. Dom Columba Marmion dedica preciosos capítulos à oração litúrgica em celebrada obra Jesus Cristo, Ideal de Monge. Recolhemos, na continuação, as linhas fundamentais de seu pensamento. 1. Para julgar do valor objetivo de uma coisa deve-se considerar o grau de glória que proporciona a Deus, já que Deus criou todas as coisas para a sua própria glória. Confira Provérbios 16,4. As coisas valem tanto quanto Deus as estima e não mais. Este é o único critério objetivamente verdadeiro para julgá-las. 2. Há coisas que glorificam a Deus por sua própria natureza, por exemplo, a Santa Missa, os sacramentos, a prática das virtudes cristãs, etc. Outras, ao contrário, o glorificam tão somente quando um ser inteligente as ordena e encaminha para essa finalidade, a que não se dirigem de si por si mesmas, por exemplo, o trabalho manual e intelectual, o ensino, o cultivo do jardim, etc. A oração pertence ao primeiro grupo, não somente pela intenção do que a recita, fim do que opera, senão por sua própria natureza e pelos próprios elementos de que conta, fim da própria coisa. 3. Entre todas as orações possíveis ocupa objetivamente o primeiro lugar a oração pública da Igreja, isto é, a oração litúrgica oficial. Juntamente com o santo sacrifício da missa, com o que se relaciona intimamente, a oração litúrgica constitui a expressão mais completa da religião. A reza oficial do breviário constitui uma obra verdadeiramente divina, é a verdadeira Opus Dei. 4. Para vislumbrar um pouco a excelência do ofício divino é precioso remontar ao fundamento de onde deriva e examinar depois sua natureza, seus elementos, seu próprio fim. O fundamento de sua excelência é o canto do Verbo divino no seio do Pai. E Verbo é o hino sublime que Deus canta a si mesmo eternamente e que brota dos abismos insondáveis de sua própria divindade. Deus Pai se compraz infinitamente nele, posto que expressa exaustivamente suas infinitas perfeições. Não tem necessidade de nenhum outro louvor,
já que é impossível acrescentar absolutamente alguma coisa à glorificação infinita que o Pai recebe do Verbo em união com o Espírito Santo no seio da Santíssima Trindade. B. Porém, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. E desde este momento, a criação inteira ficou associada ao canto eterno do Verbo através da humanidade adorável de Cristo. Não mais somente no santuário inacessível da vida íntima de Deus, senão desde o fundo da criação começou a elevar-se à Santíssima Trindade um hino grandioso de louvor e glória. Por Cristo, com Cristo e em Cristo te é dada toda a honra e toda a glória. Deus Pai Onipotente na unidade do Espírito Santo. Cânon da Missa. C. Terminada a missão redentora na terra, Cristo deixou à sua Igreja, sua amadíssima esposa, o encargo de perpetuar através dos séculos aquele incessante louvor de glória começada por ele na terra e continuada com a cabeça de seu corpo místico até o fim dos séculos. Confira Hebreus 7,25. Eis aqui a liturgia, isto é, o louvor da Igreja unida e apoiada em Cristo. Melhor ainda, o louvor do próprio Cristo, o Verbo encarnado, oferecido a Deus pela Igreja. Por isso é o Opus Dei a oração por excelência. Esta é a diferença fundamental que a distingue das demais orações. Este é seu privilégio inalienável e incomunicável, o ser a obra de Deus, realizada juntamente com Cristo e em seu nome pela Igreja, que é sua amadíssima esposa. É a voz da esposa, Vox Sponsae, que Deus escuta sempre com particular complacência e que tem, por si mesma, uma eficácia incomparável diante de sua divina reverência. D. A Igreja associa este perpétuo louvor da glória de Deus a todos seus filhos, porém, confia de maneira especialíssima essa divina missão a um grupo escolhido de almas seletas. São os sacerdotes e religiosos obrigados à oração das horas canônicas, liturgia das horas. Ao exercer sua augusta função, desempenham o papel de embaixadores da Igreja diante do trono do Altíssimo. Deste modo o ofício divino, cantado com a boca e o coração do homem, vem a ser o hino de toda a criação diante de seu Supremo Criador. É o ofício divino, que é uma homenagem especialíssima de fé, de esperança e de caridade, alcança sua máxima perfeição quando vai acompanhando do sacrifício doloroso do que o recita. Então se converte em verdadeiro sacrifício de louvor, sacrificium laudis, que glorifica intensamente a Deus por sua união íntima com o divino mártir do Calvário. 5. Além do louvor divino, que é sua finalidade primária, a oração litúrgica se converte para o que a recita devidamente em fonte inesgotável de graças e meio eficacíssimo de santificação pessoal. E isto por várias razões inteiramente convincentes. A liturgia oferece belíssimas fórmulas de oração de súplica ou petição. É certo que não devemos ir ao coro para mendigar, senão para louvar a Deus. Porém, os salmos não expressam unicamente a admiração, o gozo, a alegria transbordante da alma diante das divinas perfeições, senão que imploram também o remédio de todas as nossas necessidades espirituais e materiais. O louvor se mescla continuamente com a súplica. Ora, não é possível vencer Deus em generosidade. Ao esforço com que tratamos de intensificar nosso louvor, corresponde ele revertendo sobre nós uma verdadeira torrente de graças e bênçãos. B. Durante a recitação do ofício divino se multiplicam os atos de fé, esperança, caridade, religião, paciência, humildade, etc., convertendo-se,
por si mesmo, em fonte abundantíssima de méritos. C. A liturgia nos coloca diante a pessoa e os mistérios de Cristo através do ano litúrgico. Tudo nos conduz a contemplar a Jesus e aproximarmos-nos intimamente dele, o qual é de uma eficácia santificadora verdadeiramente incomparável. Toda a nossa santidade consiste em unirmos-nos a Cristo e assimilarmos-nos a Ele para a glória do Pai. 6. Porém, a oração litúrgica não é um sacramento nem produz em nós a graça por si mesma como os sacramentos. É certo que tratando-se de oração oficial da Igreja tem certa eficácia por si mesma, ex opere operantis ac ecclesiae, mas está muito longe da eficácia intrínseca, ex opere operato, dos sacramentos. Sua eficácia santificadora depende na maior parte das disposições subjetivas do que a pratica. 3. Eficácia santificadora da oração litúrgica. Para retirar da oração litúrgica seu máximo rendimento santificador é preciso recitá-la nas seguintes condições. A. Em união com Cristo, cabeça do corpo místico, e de toda a Igreja militante, padecente e triunfante. B. Digna, atenta e devotamente. C. Com o maior ímpeto possível de caridade. Não esqueçamos que o mérito sobrenatural em relação com o prêmio essencial da glória se considera o valor sempre pelo grau de caridade que colocamos ao realizar a obra meritória. Realizada nestas condições, a oração litúrgica tem uma eficácia santificadora verdadeiramente incalculável. Nossa santidade, escreve todavia Dom Marmion, é de ordem sobrenatural, absolutamente transcendental, que tem sua origem não em nós, senão em Deus. Mas, como diz São Paulo, não sabemos como devemos orar, não sabemos servir-nos bem deste importantíssimo meio de santificação, mas o Espírito de Jesus, que habita em nós desde o batismo, que dirige a Igreja e é como a alma do corpo místico, roga em nós com gemidos inefáveis. Romanos 8,26. No ofício litúrgico, tudo foi inspirado pelo Ele, tudo foi composto sob seu impulso. Ele, que é o autor dos salmos, imprime profundamente na alma dócil e devota a verdade que expressam tão admiravelmente, e suscita nela os sentimentos que brotam dos sagrados cânticos. Pouco a pouco vive e se alimenta deles, vive constantemente no mundo sobrenatural, se aproxima daquele que é o único objeto de nossos atos de religião e permanece unido a ele, feito visível nos mistérios e no poder de sua graça. Não há caminho mais seguro que este para permanecer unidos a Jesus e caminhar até Deus. A Igreja, guiada pelo Espírito Santo, nos conduz a Cristo, e Cristo nos conduz ao Pai fazendo-nos gratos a Ele. Que segurança incomparável, que poderosa fecundidade de vida interior nos garante este caminho espiritual. Não é de estranhar, portanto, que o Concílio Vaticano II, ao propor-se acrescentar de dia em dia entre os fiéis a vida cristã e adaptar melhor às necessidades de nosso tempo as instituições que estão sujeitas a mudanças, creia que lhe corresponde prover de um modo melhor a reforma e fomento da liturgia. E ao explicar com mais detalhes a suma importância da liturgia afirma solenemente o Sacrosanto Concílio: a liturgia é o cume ao qual tende toda a atividade da Igreja, e ao mesmo tempo a fonte de onde emana toda a sua força. Pois os trabalhos apostólicos se ordenam aqui, uma vez feitos filhos de Deus pela fé e pelo batismo, todos se reúnam, louvem a Deus no meio da Igreja,
Participem no sacrifício e comam a ceia do Senhor. Por sua parte, a própria liturgia impulsiona os fiéis a que, saciados com os sacramentos pascuais, sejam concordes na piedade. Roga a Deus que conservem em sua vida o que receberam na fé, e a renovação da aliança do Senhor com os homens na Eucaristia acende e arraste os fiéis à premiadora caridade de Cristo. Portanto, da liturgia, sobretudo da Eucaristia, emana a nós a graça como de sua fonte, e se obtém com a máxima eficácia aquela santificação dos homens em Cristo e aquela glorificação de Deus, a qual as demais obras da Igreja tendem como a seu fim. Constituição sobre a Sagrada Liturgia. 10. Porém, o próprio concílio se encarrega de advertir que não basta a oração litúrgica, apesar de sua soberana eficácia. É preciso prepará-la e completá-la com a oração particular ou privada. Eis aqui as próprias palavras do concílio. Contudo, a participação na Sagrada Liturgia não abarca toda a vida espiritual. Com efeito, o Cristo, chamado a orar em comum, deve, não obstante, entrar também em seu quarto para orar ao Pai grego. Confira Mateus 6,6. Mas ainda, deve orar sem trégua, segundo ensina o apóstolo. Confira 1 Tessalonicenses 5,17. E mesmo o apóstolo nos exorta a levar sempre a mortificação de Jesus em nosso corpo, para que também sua vida se manifeste em nossa carne mortal. Confira 2 Coríntios 4,10-11. Por isso, pedimos ao Senhor no sacrifício da missa que, e receba a oferta da vítima espiritual, faça de nós mesmos uma perfeita oferenda para si. Constituição sobre a Sagrada Liturgia. 12. Vamos, pois, falar agora da oração particular ou privada, como complemento absolutamente indispensável da oração pública ou litúrgica. 4. Excelência e necessidade da oração privada. Se é grande a importância da oração pública ou litúrgica, não é menor a eficácia santificadora da oração particular ou privada, entendendo por tal, principalmente, a oração mental praticada no recolhimento e na solidão. Ambas as formas de oração não somente não são incompatíveis entre si, senão que se complementam e beneficiam mutuamente, sendo a oração mental o melhor fruto da litúrgica, e por sua vez, sua melhor preparação. Escutemos ao imortal Pontífice Pio XII em sua admirável encíclica sobre a liturgia. Na vida espiritual não pode existir nenhuma oposição ou repugnância entre a ação divina, que infunde a graça nas almas para continuar nossa redenção, e a efetiva colaboração do homem, que não deve tornar vão o dom de Deus. Confira 2 Coríntios 6,1. Entre a eficácia do rito externo dos sacramentos, que provém ex opere operato, e o mérito do que os administra ou os recebe, ato que costuma chamar-se opus operantis, entre as orações privadas e as orações públicas, entre a ética e a contemplação, entre a vida ativa e a piedade litúrgica, entre o poder de jurisdição e de legítimo magistério e o poder eminentemente sacerdotal que se exercita no mesmo sagrado ministério por motivos graves. A Igreja prescreve aos ministros do altar e aos religiosos que, em determinados tempos, atendam à devota meditação, ao exame diligente e emenda da consciência e aos outros exercícios espirituais, porque especialmente estão destinados a realizar as funções litúrgicas do sacrifício e do louvor divino. Sem dúvida, a oração litúrgica, sendo oração pública da ilustre esposa de Jesus Cristo, tem uma dignidade maior que as orações privadas,
Mas esta superioridade não quer dizer que entre estes dois gêneros de oração haja contraste ou oposição. As duas se fundem e se harmonizam, porque estão animadas por um Espírito único, tudo e em todos, Cristo, Colossenses 3,11, e tendem ao mesmo fim, até que se forme em nós Cristo, Gálatas 4,19, 4 anos antes. Em sua encíclica sobre o corpo místico de Cristo, havia escrito o mesmo Pontífice Pio XII. Há alguns que negam toda a eficácia propriamente impetratória de nossas orações, o que se esforçam por insinuar entre as gentes que as orações dirigidas a Deus em privado são de pouca importância, enquanto que as que valem de fato são as públicas, feitas em nome da Igreja, já que brotam do corpo místico de Jesus Cristo. Tudo isto é certamente um erro, porque o Divino Redentor tem estreitamente unidas a si, não somente a sua Igreja como esposa que é amadíssima, senão nela também as almas de cada um dos fiéis, com quem ansia conversar muito intimamente, sobretudo depois que estas se aproximam da mesa eucarística. E embora a oração comum e pública, como procedente da própria Mãe Igreja, tem vantagens sobre todas as outras por razão da dignidade da esposa de Cristo, todavia, todas as orações, mesmo as ditas muito privadamente, longe de carecer de dignidade e virtude, contribuem muito à utilidade do mesmo corpo místico em geral. Já que em tudo de bom e justo que opera cada um dos membros redunda, pela comunhão dos santos, no bem de todos. E nada impede que cada um dos homens, feitos membros deste corpo, peçam para si mesmos graças especiais, mesmo de ordem terrena, com a devida submissão à vontade divina, uma vez que são pessoas livres e sujeitas a necessidades especiais. E com grande apreço hão de ter todos da meditação das coisas celestiais se demonstra não somente pelos ensinamentos da Igreja, senão também pelo uso e exemplo de todos os santos. Mystici corporis é, pois, um erro funesto e pernicioso menosprezar ou rebaixar a oração particular e privada, ou conceder-lhe menos importância da que na realidade tem, com o pretexto de que a oração pública ou litúrgica é mais excelente e eficaz. Ambas orações não somente não são incompatíveis entre si, senão que hão de ir estreitamente unidas a fim de influenciar-se mutuamente e aumentar com isto, em alto grau, a eficácia santificadora que cada uma delas tem por si independentemente da outra. Mas ainda, é um fato comprovado experimentalmente na vida dos santos que em certos estados de oração muito elevada, contemplação infusa, a oração litúrgica aparece como altamente penosa e mortificante, embora cumpram fidelissimamente seus deveres litúrgicos com toda a exatidão e cuidado. O repouso profundo da oração contemplativa se concilia mal com as cerimônias externas que acompanham inevitavelmente a reza das orações litúrgicas. Se o fenômeno contemplativo é muito intenso, se produz quase sempre a chamada ligadura das potências, que os impede quase materialmente pronunciar uma só palavra. Só violentando-se muito e chegando às vezes a uma distração voluntária conseguem desembeber-se de sua altíssima oração contemplativa e rezar o ofício divino no coro ou privadamente. Nestes casos seria manifesta imprudência resistir à ação do Espírito Santo, que está atuando intensamente na alma, sob o pretexto de atender às orações vocais, por mais litúrgicas que sejam, a não ser quando se trate da Santa Missa ou da reza obrigatória do ofício divino. 5. Oração litúrgica e privada comparadas.
Em um notável artigo sobre a oração litúrgica e oração particular, um célebre teólogo contemporâneo chega às seguintes conclusões. Primeiro, a oração litúrgica é per se a mais excelente e eficaz. Segundo, todos os cristãos, e particularmente os sacerdotes e religiosos, devem ser competentemente ensinados sobre essa excelência e eficácia da piedade litúrgica, para que apreciem, aproveitem, a prefiram e subordinem e inspirem nela, quanto possam, sua piedade particular. Terceiro, embora a excelência e a eficácia santificadora do culto litúrgico são, em parte, indefectíveis, requerem para seu devido efeito, sobretudo dos participantes nela, a cooperação da religiosidade pessoal. Quarto, a religiosidade cristã não se limita e satisfaz com a oração pública, senão que exige múltiplas variedades de piedade particular que a preparam e complementam. Quinto, a piedade particular ou extra-litúrgica é também oração cristã e eclesial, isto é, realizada em dependência e união com Cristo e com a Igreja, e ao impulso de um único e comum Espírito Divino. Sexto, embora a oração comunitária ou litúrgica seja per si superior e mais eficaz, acontece que de fato seja melhor e mais vantajosa verificada em particular. Marceliano Lameira, Oração litúrgica e oração particular, Teologia espiritual. Eis aqui como o douto teólogo justifica esta última conclusão. Reconhecida a superioridade em excelência e eficácia da oração litúrgica, já antes ponderada, é justo advertir que, de fato, pode resultar melhor e mais santificadora particular. Por quais razões? A primeira e mais respeitável é, sem dúvida, o beneplácito divino, que se comunica quando, como e quanto quer, e que dá mais ou menos a cada um, segundo lhe apraz. Não há argumento contra esta razão. Nada ata as mãos de Deus, como nada muda seus sapientíssimos desígnios nem influi em seus liberíssimos quereres. A experiência comprova que a difusão das graças divinas de oração e de divina união se dá muitas vezes em maior abundância fora das celebrações litúrgicas. Outra motivação deve ser vista nas condições peculiares do sujeito, isto é, em suas disposições atuais e concretas de toda a ordem, sobretudo de ordem psicológica e moral. Não há dúvida de que estas condições podem, às vezes, ser mais favoráveis em uma oração privada que na oração oficial. Cabe, por exemplo, que a urgência da necessidade, o fervor religioso daquela hora, etc., facilitem uma boa oração particular. Não esqueçamos que, em definitivo, é cada uma quem ora, porque mesmo a oração comum deve apropriar e personalizar cada um, e nem sempre as funções e fórmulas comuns correspondem às predisposições pessoais. É, naturalmente, o sujeito quem deve procurar acomodar-se ao espírito religioso da Igreja. Porém, é indubitável que muitas vezes o orante encontra na liberdade de sua comunicação pessoal com Deus maior facilidade e maior fruto. As causas podem ser múltiplas, e entre elas são dignas de nota o sentido das orações rituais, que podem contrastar com o sentimento e a necessidade do orante, a amplitude das mesmas, que não se comensura com o seu fervor interior. E mais ainda, a situação espiritual e psicológica dos sujeitos, nada ou muito pouco conciliáveis, às vezes, com as práticas religiosas externas. Se compreende que as prescrições litúrgicas não podem acomodar-se a estas peculiaridades. Não obstante, deveria ter-se sempre muito presente a norma de oração dada por Santo Tomás, que diz assim:
A medida da coisa se determinada por seu fim, como a medicina pela saúde. Por isso, a oração deveria durar enquanto convenha para excitar o fervor do desejo interior. Quando excede esta medida, de tal modo que sua continuação produziria tédio, não se deve prolongar mais. E igualmente deve-se ter isto em conta na oração particular com respeito ao fervor do orante, também deve-se ter na oração comum, relativamente à devoção do povo e que as pessoas em questão devem participar o melhor que lhes seja possível nos ofícios públicos aos quais são obrigados, pois, apesar de suas inconveniências, não deixarão de ser-lhes frutuosos. Mas, é preciso reconhecer que as exterioridades litúrgicas não são, nestes casos, o melhor canal para a piedade íntima dessas almas. O modo com que Deus lhes comunica é então melhor para comunicar-se com Ele. De tudo isto se deduz com toda clareza e evidência que não é um bom sistema nem coincide com a verdade objetiva das coisas o método exclusivista dos que pretendem fazer da oração litúrgica a única forma aceitável de se relacionar com Deus. Nem tampouco dos que rebaixam a importância da mesma para conceder o monopólio santificador à oração privada ou particular. Ambos extremos são igualmente viciosos. A verdade se encontra no meio termo, isto é, na perfeita harmonia e compenetração de ambas as formas de oração, que se beneficiam mutuamente com suas respectivas vantagens e excelências. A oração, escreve Dom Columba Marmion, referindo-se a mental, é um dos meios mais eficazes para realizar aqui na terra nossa união com Deus e nossa imitação de Jesus Cristo. O contato frequente da alma com Deus na fé, pela oração e a vida de oração, ajuda poderosamente na transformação de nossa alma do ponto de vista sobrenatural. A oração bem feita, a vida de oração, é transformante. Mas ainda, a união com Deus na oração nos coloca em situação de participar com maior fruto dos outros meios que Cristo estabelecerá para comunicar-se a nós e fazer-nos semelhantes a Ele. Porque assim, será a oração mais eminente, mais eficaz, que o santo sacrifício, que a recepção dos sacramentos, que são canais autênticos da graça. Certamente não. Cada vez que nos aproximamos destas fontes recebemos um aumento na graça, um acréscimo de vida divina. Mas, este acréscimo depende, ao menos em parte, de nossas disposições. Ora, a oração, a vida de oração, mantém, estimula, aviva e aperfeiçoa estes sentimentos de fé, de humildade, de confiança e de amor, cujo conjunto constitui a melhor predisposição da alma para receber a abundância da graça divina. Uma alma familiarizada com a oração retira maior proveito dos sacramentos e dos meios restantes de salvação que outra na qual a oração intermitente se realiza sem continuidade e sem vigor. Uma alma que não se entrega com fidelidade à oração, pode recitar o ofício divino, assistir à Santa Missa, receber os sacramentos, ouvir a palavra de Deus, mas seus progressos serão com frequência muito medíocres. Porque assim? Porque o autor principal de nossa perfeição e de nossa santidade é o próprio Deus, e a oração mantém a alma em contato frequente com Deus. A oração estabelece e, depois de haver estabelecido, mantém na alma como que uma brasa, no qual, embora nem sempre em atividade, se esconde sempre o fogo do amor, e quando esta alma se põe em comunicação direta com a vida divina, por exemplo nos sacramentos, é como um sopro poderoso que envolve, a levanta e enche com uma abundância maravilhosa.
A vida sobrenatural de uma alma se mede por sua união com Deus por Cristo na fé e no amor. É preciso que este amor se manifeste em atos, mas estes atos, para serem produzidos de uma maneira regular e intensa, reclamam a vida de oração. Pode assegurar-se que, ordinariamente, nosso progresso no amor divino depende praticamente de nossa vida de oração. Passemos agora a outro ponto interessantíssimo da vida de oração: seus diferentes graus e principais fenômenos que lhes acompanham.